Isca Loba, olá pessoas, aqui é o Schwarza e bem-vindos a mais um Fora da Caixa, que é o quadro que eu criei aqui no canal para poder conversar com vocês sobre assuntos diversos, sem edição, né, sem corte, para aparecer aqui, emular aqui uma conversa de bar, uma conversa de mesa de bar. E o assunto que eu quero conversar com vocês hoje é sobre a senhora Regina Duarte, né, que é responsável pela Secretaria da Cultura do governo do Jair Bolsonaro. Como vocês devem saber, ela foi convidada pela CNN Brasil para dar uma entrevista. Entrevista essa que repercutiu muito mal, né? E eu vou explicar para vocês por quê. Ela minimizou as mortes por Covid-19. Parece que também já é um padrão de pessoas do governo, né? De minimizar essas mortes. Ela minimizou as mortes na ditadura e acabou minimizando também até as mortes na ditadura de Stalin. Ela falou que na história da humanidade sempre houve mortes, sempre morreram pessoas. Falou assim, olhando para cima, sabe? E, enfim, ela falando isso, sabe? Do Covid também, ela falou, mas morre gente todo dia. Ela falando uma coisa desse jeito, colocando as coisas dessa forma, ela demonstra uma total indiferença por mortes alheias, sabe? Talvez ela se importe com morte só quando é pessoas que ela conhece pessoalmente, pessoas do ciclo de amigos dela, não sei, porque ela demonstrou aí uma total indiferença à morte alheia. Ela criticou também os jornalistas por darem muita ênfase para as mortes de Covid-19, né? Sei lá, ela acha que há um exagero, né, sobre os números e a forma que os jornalistas trabalham. Ela quer que, de repente, a gente fale de unicórnios, de arco-íris, de flores que nascem no deserto. Sei lá. Não sei que mundo que ela vive. Né? Ela quer pintar um mundo colorido que não existe mais. Ela até cantarolou ali a música da Copa de 70. Essa mulher vive no passado. Né? O normal nosso foi reconfigurado. Não existe mais o normal que a gente vivia antes. Só que alguém tem que avisar ela. Né? Enfim. No momento que eu estou gravando esse vídeo, no Brasil temos 9.637 mortos por Covid-19. 141 mil casos. E a Regina Duarte parece indiferente esse número. Quando a gente fala dos 1.500 mortos do desastre do Titanic, que afundou em 1912, até hoje as pessoas se comovem. Fazem documentários, filmes, obras de ficção, etc. Tem documentários que resgatam as histórias da tripulação, dos passageiros, das pessoas que morreram. Mostram que eles também tinham uma vida antes daquela tragédia. E as pessoas assistem e se emocionam. Isso aconteceu em 1912. Quando teve o desastre do 11 de setembro, né, quando aqueles aviões atingiram o Trade Center, morreram quase 3 mil pessoas. O mundo ficou chocado também. Fizeram matérias, resgataram as pessoas, né, o nome das pessoas, as histórias que elas tinham daquelas vítimas, né, resgataram a história daquelas vítimas para que elas não sejam esquecidas. Se criou monumentos, filmes, obras, e as pessoas até hoje lembram desse desastre e se emocionam quando chega em setembro, faz o aniversário do desastre, as pessoas se emocionam ao se lembrar daquele dia. E o Brasil agora tem quase 10 mil mortos por Covid-19. Pessoas que também têm nome, têm família, tinham suas histórias que foram interrompidas por essa crise, que muitos estão minimizando, agindo com indiferença. Vai morrer gente de qualquer jeito. O Brasil, uma vez, teve 35 mil mortos por uma crise como essa. Só que isso foi em 1918, durante a gripe espanhola. 35 mil mortos aqui no Brasil. E no mundo, acho que, se não me engano, foi algo em torno de 50 milhões de mortos. E naquela época, muitas coisas que aconteceram naquela época estão acontecendo novamente. Cazuza foi muito inteligente quando ele escreveu O Tempo Não Para, naquela frase que ele diz que eu vejo o futuro repetindo os passados, eu vejo o museu com grandes novidades. Né? E é a mesma coisa, porque naquela época, no início da pandemia, as pessoas minimizavam
tanto as pessoas quanto a imprensa minimizava, né, dava um pouco espaço para falar da pandemia da gripe espanhola. Também estava ocorrendo uma guerra, né, a Primeira Guerra Mundial naquele período, mas mesmo assim é uma pandemia, não podia ter sido deixada de lado, mas deixaram, minimizaram. Aí passou o tempo, os números foram aumentando e a mesma imprensa que no começo ignorou começou a culpar as autoridades. Acho que o presidente na época era o Venceslau Braz, né, ele foi culpado pela imprensa e pela população posteriormente pela incompetência durante a gestão dessa crise e ele saiu com a sua carreira manchada. Quem era o secretário, não era secretário, não tinha ministro da saúde naquela época. Existia, era um diretor da saúde pública. Né? O diretor da saúde pública naquela época era o Carlos Saidil. E na época, ele deu uma entrevista, ou foi durante uma reunião, e eu separei a fala dele aqui, ele classificou aquela versão de influenza que estava causando a pandemia da gripe espanhola de apenas um resfriado. Isso aí soa familiar para vocês? Pois é. E da mesma é incrível como muitas coisas se repetem. Naquela época também tinha as fake news, né? Só que obviamente não tinha esse nome e não eram disseminadas da forma que são disseminadas hoje. Naquela época se falava, por exemplo, que se você fumasse à noite, você ia conseguir se prevenir da doença ou diminuir a ação dela no seu corpo, né? E amenizar aí a situação. Ou então, se você comesse mingau, entre outras combinações de coisas sem pé nem cabeça, que as pessoas, muitas vezes até empresários recomendavam, porque da mesma forma de hoje, que eles não querem que as pessoas parem para eles não pararem de ter lucro, naquela época também tinha isso, eles inventavam soluções mágicas que na verdade não tinham eficácia nenhuma. E eu separei aqui algumas medicações que foram dadas na época com os nomes bem esdrúxulos, né? Aqui, ó, cadê o nome? Olhem só o nome desses remédios. Obviamente que esses remédios não tinham nenhum respaldo científico, mas mesmo assim foi dado, oferecido para a população, que era água purgativa de Queiroz. Você tomava água purgativa de Queiroz e ficava novinho em folha. E também as pílulas sudoríficas Luiz Carlos. Os nomes. As pessoas davam esses remédios aí e não tinha nenhum respaldo científico. Era a mesma coisa que está acontecendo com cloroquina, né? Aqui no Brasil. O cloroquina, muitas pessoas me falaram que eu estava torcendo contra, mas na verdade, tanto eu quanto outros divulgadores científicos tinham receio com cloroquina, porque o estudo que mostrava que ele poderia ser eficaz no combate ao Covid-19 eram muito preliminares. Estavam muito no início, ainda não tinha como ter uma certeza de que ele era eficiente. E tinha que ter uma cautela, porque as dosagens para usar no tratamento do Covid-19 eram muito altas. E as reações que as pessoas tinham ao tomar essas dosagens muito altas traziam complicações no coração, pessoas infartavam, problemas na visão, problemas auditivos, nos rins e assim por diante. Era um remédio muito agressivo. Ah, mas sempre usavam cloroquina na história, só agora descobrindo que era grave? Sim, usavam. Não nessas dosagens. Pessoas que têm lúpus usam, mas não nessa dosagem absurda que é usada para tentar conter o Covid-19. E agora são estudos recentes falando que ela não se mostrou eficaz mesmo, ela traz mais males do que benefícios e está sendo aconselhado descontinuar com o tratamento com cloroquina. E hoje, isso é uma matéria que eu vou deixar aqui na descrição, que fala que a hidroxicloroquina, que também é outra versão do remédio, também se mostrou ineficaz depois de estudos. Pois bem, esse diretor da saúde pública que durante a crise de 1918 acabou renunciando ao cargo, na época, né, por sua incompetência, e foi substituído pelo, cadê o nome dele aqui, Teófilo Torres, que chamou o médico sanitarista Carlos Chagas, que ficou à frente daquela crise justamente no momento que ela estava no pico. Né, deram um pepino na mão do Carlos Chagas, e toda essa confusão acabou abrindo caminho para uma reforma do serviço de saúde pública no país. Tá, então, eu fico pensando que a dona Regina Duarte, se ela estivesse vivendo no contexto ali da gripe espanhola aqui no Brasil, ela ia fazer parte do grupo dos incompetentes, né, que ajudaram aí a chegar nesse número triste de 35 mil mortos, que na verdade deve ser um número bem maior,
Porque se hoje a gente tem subnotificação, imagina naquela época. Né? Então os números oficiais eram esses, mas muito provavelmente eram maiores do que esses 35 mil. Na verdade, o governo todo, acho que atual, se tivesse naquela época, ia ficar do lado lá do Braz e sua turma de incompetentes. Porque, vou te falar, aí eu vi muita gente falando, né, que, mas a Regina Duarte estava bêbada, estava dopada. Eu não acho que não, acho que não é de hoje que ela fala umas coisas malucas assim, né, umas coisas absurdas assim, e ela só está sendo quem ela sempre foi. Só que agora quando chega no grande público, as pessoas se chocam com as coisas que ela fala, mas não é de hoje que ela fala isso. Né? Mas ela está se fazendo de louca. Talvez, de repente, né, sabendo que esse governo vai se dissolver cedo ou tarde, porque do jeito que está andando a coisa, acho difícil ele se manter. Se isso acontecer, ela pode tirar o dela da reta, falando assim, mas eu estava sob remédios, sob efeito de remédios, por isso que eu aceitei aquele cargo lá, não era eu ali. Mas acho que não, acho que ela se alinha bem ao governo, acho que ela tem todos os requisitos necessários, porque aparentemente o maior critério para participar desse governo é a incompetência. E ela está se mostrando bastante incompetente. Como eu disse, né, no vídeo anterior aqui, que era estranho que na Itália, quando chegou nesses números 7 mil, 8 mil, as pessoas daqui ficavam comovidas, né, e aqui, quando chega nesses números, as pessoas tratam com indiferença. É complicado, mano. A gente está normalizando o absurdo. Que nem o Meteoro Brasil falou hoje num vídeo deles, um vídeo muito bom, vou deixar na descrição também. E eu vou terminar esse vídeo aqui com uma frase de Mário Burgi, que negar a ciência é fácil, difícil é aprendê-la. Deem valor para a ciência, porque quanto menos valor para a ciência, mais confusão e incompetência no tratamento das questões essenciais para a saúde pública vão acontecer. Aliás, eu fiz um vídeo sobre a importância da ciência e também por que o brasileiro não acredita na ciência. O que leva o brasileiro a não acreditar na ciência? Eu, Mário Sérgio Cortella, Leandro Carnal, Pirula, entre outras pessoas, tentaram dar opiniões ali, depoimentos que tentam entender, tentam esclarecer por que o brasileiro tem tanto descaso pela ciência. O vídeo está bem bacana, deu muito orgulho de ter participado dele, e o link está aqui embaixo na descrição para você assistir. Recomendo muito que assistam. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês e hasta.